Nós vamos continuar com o nosso tema, um tema que chama até atenção, é interessante, eu tive que explicar várias vezes por que esse tema, né? GPS. Eu, viu, irmão Zé Maria, lembrei que uma vez fomos a Natal e o GPS mandava a gente fazer uma volta num quarteirão e era um quarteirão depois. O GPS não tinha tanta precisão naquela época como hoje, e às vezes a gente fica meio perdido usando o GPS, né? Por incrível que pareça. Apesar de ser um equipamento interessante, mas nós vamos falar de outro GPS hoje, muito melhor do que esse GPS que a gente tem até no telefone. Hoje é fácil, né? Tem no telefone, qualquer telefone já tem, né? Mas às vezes a gente passa por alguns apertos, né? Eu me lembro de uma viagem a Belo Horizonte, com alguns pastores, até aqui da igreja. Nós quase que ficamos numa boca de fumo, porque o GPS disse entre a esquerda e entre a direita. Só que ele estava um pouquinho atrasado. Era para entrar à direita bem antes. E nós, quando entramos à direita, foi um susto. Às vezes a gente se perde, né? Essa semana, minha mãe, o laboratório foi lá em casa para colher o exame dela, o sangue para fazer o exame, e passou uma quadra, um quarteirão. Ainda bem que a menina tinha o telefone, ligou para mim e disse, olha, eu estou aqui em frente ao tal supermercado. Eu disse, olha, você passou. Não, mas o GPS está dizendo que é aqui. Mas tem algum prédio aí? Ele disse, não, só tem um supermercado e um posto. Então tem alguma coisa errada. O GPS não sabe onde você está. Faça o seguinte, aí orientei, mostrei o que ela devia fazer, e aí ela fez, no meio do retorno, do giro do quarteirão, ela voltou para o GPS, esqueceu que eu estava na linha, dizendo como ela chegar na minha casa. O que é que ela fez? Voltou para o mesmo lugar errado. Quem não passou por isso? Eu já passei várias vezes, muitas vezes a gente passa. E aí, às vezes a gente dá mais ouvido à técnica, aos equipamentos, às nossas próprias capacidades, do que alguém que está nos orientando. E às vezes alguém que conhece bem, né? Eu me lembro certa vez que eu estava em Fortaleza também perdido, tentando achar um supermercado bem grande, e o rapaz orientava, mas ele fazia assim, e eu não entendia que ele queria dizer que era voltando. E aí, depois de obrigado, Léo. E aí, eu tive que fazer 2, 3 voltas, e aí eu perguntei a outra pessoa, ele disse, bem aqui, o senhor está na esquina, o senhor dobrou para a direita e à esquerda. Às vezes a gente fica perdido na nossa vida, no nosso caminho, no nosso trajeto, na nossa viagem, por falta de uma boa orientação. E o GPS que eu queria compartilhar com vocês, irmãos, não é este GPS do telefone, não é este equipamento de GPS. Existe GPS de outros níveis de qualidade, de precisão. Na aviação, tem GPS específico para aviação, para navegação. Mas eu quero falar do GPS que é guiados pelo Senhor. Eu acho que aparece aqui, não é isso? Guiados pelo Senhor. Que legal. É outra coisa. Nós estamos falando de ser guiado por alguém que nunca falha. Nós estamos falando de ser guiado por alguém que conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Por alguém que nos conhece antes que nós chegássemos a este mundo. Quando a viagem é longa, precisamos estar muito mais preparados. E a nossa viagem é longa. Eu fiz um cálculo rápido e vi que eu já vivi aproximadamente 22 mil dias. Pretendo viver pelo menos mais uns 10. Já estou satisfeito, não é? Vou confessar a idade, né? Eu tenho 59, com mais uns 10 eu vou perto dos 90, por aí. Me dou por satisfeito, mas o tempo é de Deus, né? Mas é interessante que, se eu tenho uma viagem para um local que eu não conheço, se eu tenho a minha vida para frente, que eu não sei como será, mas eu procurei, eu me esforcei, eu estudei, eu trabalho, eu corro atrás do que tem que ser feito, mas eu preciso sempre da participação de Deus. E nós temos na Bíblia muitos exemplos sobre isso, muitos, de pessoas que foram guiadas pelo Senhor,
Pessoas que não sabiam nem para onde estavam indo, mas se deixaram guiar pelo Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Você que está em casa também, pega a tua Bíblia. Pega a Bíblia, Gênesis, primeiro livro. Você que nunca leu a Bíblia, mas tem uma Bíblia na sua casa, você está nos assistindo. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 12, versos 1 a 3. Todo mundo achou? Aí em casa também? Legal. Vamos lá. Gênesis 12, de 1 a 3. Aliás, você pode acessar no seu celular também. Se você não tem uma Bíblia no celular, baixe. É muito útil. Muito útil. Quantas vezes a gente está esperando alguma coisa e a gente está num momento que não tem como fazer o que a gente espera, e é uma oportunidade de ler, e ler muito a Bíblia. Então vamos lá. Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 3. Então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado porque a Bíblia, a Tua palavra, a Tua voz chega até nós por este instrumento, a Tua palavra, a Bíblia Sagrada, ó Deus. Obrigado porque ela fala profundamente aos nossos corações. Obrigado porque estamos num país livre, onde podemos transitar com a Bíblia, ler a Bíblia, ter a Bíblia em casa, no carro, no trabalho. Podemos falar do Teu Evangelho, falar das Tuas maravilhas, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por nos mostrar tantas experiências que nos ensinam, Senhor. E como és sábio em selecionar maravilhas como estas, para que o nosso coração se tranquilize, para que o nosso coração entenda que podemos, devemos e precisamos ser guiados por Ti. Mostra-nos a mensagem que Tu queres para o coração de cada ouvinte, em nome de Jesus, Teu Filho amado, com perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Meus queridos, que interessante, né? Vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Sempre me impressiona essa parte do texto, porque Deus não disse a Abraão: olha, você vai para tal lugar, está aqui as coordenadas, está aqui o endereço, está aqui o caminho que você vai. Ele disse: vem, me escuta, faz o que eu estou te mandando, vai. Tu vai ser bênção, e ai de quem se meter contra ti. Que certeza da segurança desta viagem. E a viagem é sempre algo delicado, perigoso, há possibilidades de você ter um acidente no caminho, há possibilidades de você se perder, há possibilidades de um assalto, de alguma coisa assim, mas ele disse: e ai de quem se meter contigo. Deus é muito presente em nossas vidas, e quando nós damos ouvidos a Ele, Ele se faz mais presente ainda. E muitas vezes nós precisamos estar assim para poder entender o que realmente Ele quer. Porque às vezes é confuso, às vezes é até meio loucura a palavra, a indicação, a orientação. Porque Deus está vendo depois da curva, nós conseguimos no máximo ver o que está à nossa frente. Ele é onisciente, onipresente. Uma coisa é clara: Abraão ouviu a voz de Deus. E talvez esse seja o primeiro ponto que nos causa muita dificuldade: ouvir a voz de Deus. A gente está tão ocupado, é um corre-corre, acorda cedo, sai correndo, e aí trabalha, e aí vai para o supermercado, e aí vai ajudar um filho, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e não temos tempo para Deus, não temos tempo para ouvir. Quando Ele diz que a gente deve, no nosso quarto, trancar-se, orar, para que a gente acalme o coração, para que a gente esteja pronto para ouvir o que Deus tem colocado para nós. Algumas pessoas estão com o seu GPS espiritual desligado. Às vezes a gente, no GPS vocês sabem que pode desligar o som, e às vezes eu faço isso, quando eu uso.
Mas às vezes a gente desliga também o som da voz de Deus. A nossa é tão alta, nossas ocupações são tão grandes, que nós esquecemos muitas vezes de pedir e de agradecer a Deus. E às vezes a gente se preocupa talvez com coisas grandes. Eu vou comprar um apartamento, um imóvel, eu vou comprar o carro, vou investir, eu vou fazer uma viagem. Aí a gente ora. Eu, ao sair de casa hoje, me programei para sair 8h05. Por algum motivo, eu olhei para o telefone e vi às 8h25 que já tinha passado esse tempo e não tocou o bendito despertador na hora que devia, que eu boto ele para despertar várias vezes para eu ir programando o meu horário. E aí eu tive que sair rápido. Eu disse, meu Deus, eu não posso chegar atrasado. Irmãos, sabe qual foi o sinal que eu peguei fechado, Paulinho? Foi aquele que eu parei ali no Carrefour para falar contigo. Exatamente quando eu precisava ouvir o que você tinha para me dizer. E não é comum, porque no domingo passado, todos os sinais fecharam. Todos os sinais fecharam. E eu disse, Deus, obrigado por me mostrar, por me dar esse entendimento de que quando nós te pedimos, quando nós estamos sintonizados, conectados contigo, tu falas pontualmente, mesmo nas coisas pequenas. E tu estás nas coisas pequenas, Deus. Deus sabe disso. Obrigado, Deus, por isso. A gente precisa muitas vezes entender. Você precisa, eu preciso estar com os nossos ouvidos prontos para ouvir a voz de Deus. Disponíveis para ouvir a voz de Deus. Seja porque nós pedimos alguma coisa, seja porque o próprio Deus se antecipa. Às vezes ele se antecipa e mostra oportunidades que você nunca pensou. Eu digo que Deus gosta de fazer surpresas. E faz cada surpresa boa, né? Nossos filhos, a gente pensa que vão nascer lindos, nascem mais lindos ainda, né? Estou vendo aqui os dois meninos, como estão grandes, né? Vim andando ali, já estão me passando, facinho, né? E era bem pequenininho, né? Foram ficando maiores e mais bonitos. Deus vai fazendo surpresa. Mas Abraão seguiu a voz de Deus durante todo o caminho. E olha que houve desafios. Às vezes a gente não está pronto para ouvir. Às vezes a gente Quando eu era pequeno, eu tinha uma palavra, não sei quem conhece. Deixa de ser mal ouvido, menino. O pai falava, a mãe falava, e a gente fazia de conta que não estava ouvindo e continuava, né? Mas às vezes a gente é mal ouvido com a voz de Deus. Às vezes a gente tem pressa. Abraão, o pai da fé, também acabou caindo na pressa. E vem Agar, vem um filho, vem discórdia, vem problemas. Quando a gente tem pressa e não espera o tempo de Deus, pediu a Deus, espera no Senhor. O tema do mês passado era o esperançar. Esperançar é um verbo que quer dizer que você deve ter esperança, mas deve se mover para isso. Não é esperança de ficar sentado balançando na rede, é esperança de sair à luta, esperança de saber que Deus está no controle, mas que você sabe que Ele fará, mas que você tem a sua participação. Mas às vezes a gente se apressa, às vezes a gente toma frente e toma a decisão depois que quer culpar Deus. Abraão também teve as suas falhas, era humano, ele era humano como nós, e serve de exemplo para a gente. Mesmo Abraão, o pai da fé, ele também errou. Certa vez, eu me lembro que eu namorava com uma menina que morava em Olinda, e aí eu disse, Olinda é tão longe, mesmo que eu ia de moto, mas achava tão longe, não dá certo isso não. Acabei o namoro, comecei a orar, vou orar para Deus me mostrar aquela que Ele vai me dar. Eu acho que eu orava depois de namorar, ou então ia orando e namorando, e Deus ficava em segundo plano. E eu me lembro que poucos dias depois, eu fui no shopping, entrei no Bom Preço, estou na fila do caixa, tem uma amiga daqui da igreja, uma irmã aqui da igreja, com sua sobrinha, casei com ela, tá? Mas era da Bahia, muito mais distante, em quilômetros. Mas sabe que eu acho tão pertinho? Fiquei achando tão perto. Sexta-feira pegava um ônibus, acordava em Paulo Afonso. Deus no negócio é outra coisa. Quando colocamos Deus para nos ajudar, para nos dirigir, para ser o comandante, é outra coisa. Abraão abriu o seu coração e deixou que a voz de Deus falasse.
Porque às vezes a gente quer ouvir a voz de Deus aqui, ó. Às vezes a gente quer ouvir a voz de Deus na nossa própria inteligência. Deus quer morar no teu coração. E Ele fala de lá. Olha, o coração tem boca e tem ouvido. O coração tem até inteligência, eu estava pensando hoje. Porque quando a gente pensa com o coração cheio do Espírito Santo, a direção é outra. Êxodo 3, a partir do verso 6, diz assim: disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Às vezes a gente fica em dúvida se é Deus mesmo que está direcionando, se é Deus que está nos orientando, se é Deus que está dizendo faça assim. Fica. Quem não fica? Às vezes as decisões são tão sérias, né? Êxodo capítulo 3, a partir do verso 6, diz isso. Mas ele se identificou. Eu digo que ele deu uma carteirada: olha, eu sou Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E aí Deus vem para Moisés com um desafio: você vai tirar o povo da servidão do Egito. Moisés disse: eita, subi no monte errado. Peguei em bomba, né? Porque a brincadeira era séria. O Egito não era qualquer coisinha, não. Era o poder, era poderoso, era rico. Mas Deus disse que ele faria isso. Sabe o que aconteceu com Moisés? Acreditou. Teve medo, ficou preocupado, mas acreditou. Quer prova de que Deus realmente estava no comando? Eu nunca vi o mar abrir, nunca. Só sei da história, está aqui escrito. Os cientistas vivem tentando desmentir, mas o mar se abriu. É pouco? Caiu comida do céu. Às vezes, quando a gente vê os meninos comendo, brincando até com comida, diz: comida não cai do céu não, menino, cai. Quer dizer, caiu lá no deserto, porque Deus estava à frente. Quando Ele está à frente, quando a gente confia nele, quando a gente segue o que Ele tem a dizer, até do céu vem comida. Quando Ele está à frente, tudo é diferente. De dia, uma nuvem o acompanhava. De noite, uma coluna de fogo aquecia e dirigia. E a terra prometida estava lá. Veja como é interessante. O quanto nós somos incrédulos muitas vezes. O quanto nós deixamos de acreditar. Porque naquele povo, muitos, a maioria, a grande maioria, morreu no deserto por falta de fé. Mas Josué e Caleb não. Eles também confiavam em Deus. E eles foram lá, disseram: a terra mana leite e mel. Tem tudo de bom. Era tipo, se fosse hoje, eu disse: olha, tem indústria, tem emprego, tem bom salário, tem segurança, tem tudo. Tem um gigante lá, mas quem está preocupado com eles? Deus está à frente, mas o povo não acreditou. E quantas vezes a gente é assim? Não é verdade? Muitas vezes. Então, não basta apenas ouvir a voz de Deus. É fundamental, é necessário. Mas eu preciso também entender. E aí é outro lance, outra pegada, outro acontecimento. O profeta Isaías entende o que é a voz de Deus. Entender o que Deus está falando. Em Isaías capítulo 6, versos de 1 a 5, diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto, e exaltado, e a aba das suas vestes cobria o templo. E proclamavam uns aos outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías não apenas viu, mas ele entendeu que ali era Deus que falava com ele. E a gente precisa abrir o nosso coração, os nossos olhos da fé, os nossos olhos espirituais, para entender quando Deus está falando conosco. Quer outra coisa? Comemoramos o nascimento de Jesus há poucos dias. Já pensou se Maria dissesse: isso não é anjo não, isso é alguém disfarçado, isso é um sonho, isso é isso ou aquilo? Já pensou se José disse: não, dispara Maria, quero não? Já pensou se eles não entendessem, se os olhos espirituais deles não estivessem bem abertos, prontos para ouvir o que Deus tinha para lhe dizer?
como ser guiado pelo Senhor, pelo seu Espírito, se você não tem olhos bem abertos, como teve José e Maria. Maria ficou perturbada com as palavras, pensando que poderia significar, o que significaria esta saudação, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Lucas 1, versos 29 e 30. Maria entendeu que ali era o anjo do Senhor, que a palavra era do Senhor, que era um desafio tremendo, né? Hoje nós temos a ciência, todo mundo aqui, tenho certeza que entendeu como é que nasce uma criança, como é gerada uma criança, porque a gente estuda lá, acho que na 5ª, 6ª série, algo assim, né? Estou falando de estudar, não é nem o que a gente veio por aí falar. Mas naquela época, Maria deve ter ficado: como assim isso vai acontecer? Mas ela foi agraciada, e a sua fé e a sua confiança em Deus foi fundamental. Ai de nós se ela tivesse dito não, se ela não tivesse olhos espirituais prontos para ouvir o que Deus tinha para lhe falar. Às vezes a gente fica procurando, eu estou cansado de ver pessoas que chegam, e não estou falando mal deles, mas estou expondo algumas coisas, que às vezes chegam: olha, eu tenho uma palavra profética para você, e aí, fala. A gente tem a palavra de Deus, a Bíblia, como eu gosto disso, a Bíblia Sagrada. Eu me lembro que uma vez fomos distribuir umas Bíblias na Agamenon Magalhães, ali perto do Bom Preço, na parada de ônibus, e o treinamento que a gente fez foi: vai lá, entrega, já tem um versículo, já tem um folheto dentro, mas entrega a Bíblia e fala rapidamente. Você vai ter 1 minuto antes que chegue o ônibus para falar. Teve uma pessoa que estava subindo o ônibus e desceu, eu disse: me explica melhor. As pessoas têm sede da palavra, e ela fala muito. Nós temos a palavra de Deus. Hebreus 1, versos 1 e 2. Vamos abrir a nossa Bíblia? Hebreus, capítulo 1, lá no Novo Testamento. Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2. Eu acho tão interessante esse texto. Amém? Hebreus 1, versos 1 e 2. Diz assim: há muito tempo Deus falou de muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Deus falou, se revelou através dos seus profetas de várias formas: por sonhos, pessoalmente, na sarça ardente. Deus se revela pelos anjos, mas Deus está com a sua revelação já registrada aqui. E às vezes a gente não lê. Eu me lembro que um dia, no encontro, lá em Gravatar, no encontro, acho que de pequeno grupo, uma pessoa, não me lembro quem era, não conhecia, e ela disse: Deus não fala comigo. E falou braba, porque fazia tempo que ela orava e Deus não falava com ela. Eu me lembro que o irmão Oscar, aqui da nossa igreja, ele disse: isto é a palavra de Deus? Se é. Você lê? Leio. E o que é que você escuta quando lê? A palavra de Deus. Deus falando. Às vezes a gente não lê a Bíblia e quer que Deus fale. Ah, mas tem que ser uma revelação especial, é. Às vezes a gente fica esperando algo miraculoso, algo de outro mundo, algo sensacional, espetacular, que eu possa ir para a televisão e contar. Deus fala todo dia. Se você lê a Bíblia todo dia, meu irmão, Deus quer falar com você todo dia. Ele está ansioso, com os seus ouvidos prontos para te ouvir, para te responder. Às vezes a gente vai ler, quando está deitado, já arriando no travesseiro e começa a ler, né? Começa, nunca termina, né? É feito o médico quando vai dar anestesia, né, irmã? Quando ele vai na anestesia, ele começa uma conversinha e nunca termina a conversa. Você acorda 3 horas, 2 horas depois. Fui fazer um exame de ressonância e aí precisei repetir o exame e aí foi a mesma anestesista. Eu digo: a senhora começa pelo fim da conversa, porque a senhora toda vez vai para o começo e não termina. Ela disse: é mesmo, vou começar. Eu não me lembro dela terminar essa palavra começar, né? É assim, às vezes a gente dorme em cima da palavra.
mas no sentido literal. Nós precisamos ter tempo especial para ler. Investir tempo na leitura da palavra, estudar a palavra, ouvir, entender, ter discernimento da palavra. Isso só acontece quando a gente está conectado com Deus, quando a gente está com uma boa conexão, não é? Quando a gente tenta telefonar e falar, às vezes pelo WhatsApp, aquela ligação, está com sinal ruim, não entende nada do que o outro diz, aí fica, repita, vou desligar, ligo de novo, não é? Faz isso quando está lendo a Bíblia, insiste, procura um lugar tranquilo, no terracinho da casa, né? Fica lá no teu quarto cedo, bota um cafezinho do lado para ficar esperto, para não esquecer, para não relaxar. Precisamos estar preparados, queridos, para ouvir a voz de Deus. A inteligência do nosso coração quer ouvir o que Deus tem para poder discernir. O discernimento exige intimidade, relacionamento, conhecer o que Deus faz, o que Deus fez. Quando a gente está fora do país e estuda uma língua, estuda inglês, por exemplo, chega lá nos Estados Unidos, parece que todo mundo só fala correndo. Porque a gente não está preparado, a gente não está acostumado, porque a nossa cultura não é a mesma. Às vezes as expressões idiomáticas nos tiram completamente de cena. Precisamos ter a cultura de falar, de ouvir, de ler a palavra todo dia. As coisas, às vezes, de Deus parecem loucura. Aliás, muitas vezes, né? Paulo, aquele perseguidor, fica cego uns dias, depois fica bom, sai pregando. Pedro prega o evangelho, foi capaz de dizer, eu não quero morrer na cruz como meu Senhor, me bota de cabeça para baixo. Às vezes tem preço, às vezes você vai ser ridicularizado, e lá vem o crente, é mania de palavra, é mania de ler, está maníaco, né? Eu me lembro que meu pai dizia, quer sair no sábado à noite com os amigos, depois do culto, quando você sair do encontro dos jovens, aí você pode sair, se não, você pode ir andando, a calçada é longa daqui até o terminal de Boa Viagem, você pode ir andando, não tem problema não, é tranquilo, filho. Naquela época era até mais ou menos mesmo, mas quer ajuda? Quer ir no carrinho? Tá, vai para a igreja, sai cedo, vai para a igreja, lê a Bíblia, depois, aí tu toma a decisão para onde vai. Opa, a coisa era outra, né? Quando a gente está conectado, a gente precisa entender as coisas de Deus, discernimento para ouvir a palavra e saber o que Ele quer. Precisamos estar espiritualmente preparados para receber a direção de Deus, para ser dirigidos pelo Senhor, para acertar o caminho, para saber em que velocidade andar, né? Num descuido. Outro dia eu, na rua Madre de Deus, tem um radar que a velocidade é muito baixa, não vi a placa, acho que passei nos 40, parece que era 30 quilômetros, acho que é um lugar mais lento, levei uma multa enorme, bem carinha. Sabe o que acontece? Às vezes a gente não está preparado, a gente não está atento, a gente não está preocupado, olhando o caminho e a velocidade que devemos andar, porque às vezes a gente tem pressa, como Abraão e Sara tiveram às vezes, naquele momento de Agar. Às vezes a gente está tão descuidado, que quando ouvimos a voz do Senhor, não entendemos, e aí a gente entristece o Espírito. Efésios 4, verso 30, vamos abrir lá? Efésios, antes de Filipenses, depois de Gálatas, Efésios 4, verso 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados, para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, indignidade, maldade. Aliás, esse texto é excelente, para nos mostrar como podemos estar mais preparados para estar espiritualmente prontos para ouvir. Precisamos estar prontos a cada dia. Não entristecer o Espírito Santo. Eu sempre tinha uma preocupação quando menino, e ainda tenho, minha mãe tem 91 anos, mas eu sempre tinha uma preocupação de não entristecer ela. Ela fazia uma chantagemzinha comigo, né? Ela batia com a perna em algum lugar e ficava uma roxinha, ela dizia, sabe o que é isso? É vocês me aperreando. Aí a gente ficava com medo, né? Hoje eu descobri que não era isso, né? Mas ela dizia isso, e eu ficava preocupado.
E conversando com o irmão aqui na igreja semana passada, eu disse, olha, tudo o que a gente faz lá fora, que ninguém vê e que a gente faz de errado, os olhos do Senhor estão desse tamanho te vendo. E sabe uma coisa ruim? Entristecer o Pai, entristecer o Senhor Deus. Nós não podemos entristecer o Espírito. Isso nos dá cera no ouvido, isso entope o nosso ouvido, isso faz com que a nossa audição espiritual caia. Ele quer falar, Ele quer o bem. Deus sempre quer o bem. Ele quer o nosso bem, ainda que a gente pense que não é. Às vezes a gente quer... Eu me lembro que uma vez eu fiz uma seleção para um trabalho muito bom lá em Brasília. Na véspera de ir, deram um retrocesso lá e cancelaram a contratação. Já estava a mala pronta. Era na época no Exército e tudo mudou. Hoje eu dou graças a Deus porque eu não fui para lá. Depois de um tempinho eu entendi que foi a mão de Deus que rasgou aquela contratação, aquela convocação. Precisamos ter discernimento espiritual. Precisamos entender, orar, se colocar aos pés do Senhor. Minha missão é fazer a vontade do Pai. Isso implica em ser discípulo dele, seguidor, imitador de Cristo. Às vezes Jesus Cristo sabia, ele estava vendo a cruz na frente dele e ele disse, Pai, se for possível, afasta de mim. Mas seja feita a tua vontade. Ele sabia que a cruz estava esperando, mas ele disse, isso é a tua vontade e eu vou fazer. Se minha vida espiritual estiver fraca, queridos, eu ouço a voz de Deus bem baixinho, a minha bem alto. Às vezes a gente escuta tantos conselhos do mundo, mas esquece de ouvir o conselho de Deus. Será que nós temos ouvido realmente a voz do Senhor? Temos entendido a mensagem que Ele tem para nós? Será que nós temos insistentemente buscado ser guiados por Deus? Será? Às vezes a gente precisa pensar isso, né? Essa semana, enquanto preparava a mensagem, comecei a pensar, assumi um desafio muito grande esses dias, e tenho pedido a Deus para Ele me mostrar como será, como é o caminho. Eu sei que Ele me colocou ali, mas o desafio é muito grande. Eu preciso ouvir a cada dia a voz dEle dizendo como conduzir. Precisamos aprender a entender a fala de Deus. Eu já disse, às vezes parece loucura. Aliás, eu disse não, está escrito aqui na palavra. Eu tenho ouvido a voz de Deus, eu tenho deixado Ele guiar a minha vida. É isso que eu queria que a gente pensasse hoje. Guiados pelo Senhor. Aquele símbolozinho ali quer dizer que a localização é ali, ó, aos pés do Senhor, guiados por Ele. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, obrigado porque Tu és o nosso guia, Tu és a nossa estrela da manhã, que nos ilumina, que nos mostra o que fazer, como fazer. Que o Teu Espírito Santo que está em nosso coração, que habita em nós, fale bem alto. Perdoa-me muitas vezes que eu não Te ouvi bem, Senhor. Perdoa-nos por não Te ouvir como nós deveríamos. Nós queremos Te pedir, Te clamar, Senhor. Age em nossas vidas. Nós queremos Te pedir, Senhor, que Tua mão esteja sobre nós, que nós possamos entender os Teus caminhos, os Teus desígnios, a Tua vontade. Que nós estejamos espiritualmente prontos, Senhor, cada dia, para ouvir aquilo que Tu queres. Desde o nosso acordar até o nosso deitar, Senhor. Nos mostra. Que o Teu Espírito Santo encha cada vez o nosso coração. Que a nossa vontade cada vez seja menor diante da Tua vontade. Que o que nós fizermos, que nós façamos, seja para a Tua honra e para a Tua glória. Eu sei que o melhor Tu tens preparado para nós. Sempre o melhor. Ainda que nos pareça divergente, mas a Tua vontade, o Teu desejo é o melhor para a nossa vida. Nos dá o melhor, Senhor, nos faz ouvir e nos faz obedecer. Quero colocar
a partir da minha própria vida, Senhor, da minha família, da nossa igreja, o nosso desejo de estar dentro da Tua vontade. Perdoa nossos pecados, perdoa porque pecamos, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém.